Hoje é dia de decisão para o Goiás, penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E eu tô aqui para bater um papo com um personagem marcante na história do Goiás, na história da equipe esmeraldina. 2 passagens como executivo de futebol pelo Goiás, com um acesso e um título da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, o currículo dele já fala por si só. Marcelo Segurado está aqui batendo um papo com a gente, nos recebeu gentilmente aqui na casa dele nesse domingo de decisão para o Goiás para bater um papo sobre esse momento, sobre a história, sobre de acesso. Você conhece, né, Marcelo? Obrigado por receber a gente e bater esse papo conosco. Obrigado, Henrique, né, pela lembrança. Um grande abraço aí para o Paulo Francisco, né, a toda essa audiência da rádio. E é isso, né? Hoje é um espírito de decisão, né? Tive a oportunidade, né, de ter algumas passagens decisivas pelo Goiás, né, com títulos regionais e principalmente o acesso, né, que nós tivemos em 2012 com título. Então eu vejo o jogo de hoje assim imprescindível, né? A mobilização da torcida que a gente está vendo, a mobilização da imprensa, entendendo que é importante o Goiás estar na Série A, né? E evidentemente esperar, né, que os atletas tenham esse mesmo envolvimento, essa mesma disponibilidade, né, essa mesma vontade de elevar o Goiás à Série A. Aquele jargão de sempre, né, Henrique? Um lugar onde o Goiás não deveria ter saído. Vamos começar falando um pouquinho da história da sua... Foi a primeira de 2 passagens suas aqui pelo Goiás, né, Segurado? Na verdade, eu comecei a atuar no Goiás como dirigente, como algum abnegado desde 2005, né? E eu fiquei até 2014. E a minha passagem como superintendente administrativo, superintendente geral do clube, e depois 4 anos como executivo, de 2011 até 2014. E mais recentemente tive uma passagem bem rápida, em 21, mas evidentemente o que marcou bastante foi a passagem entre 2011 até 2014, onde a gente conseguiu o título, né? Nós somos bicampeões goianos pelo Goiás, permanecemos na série A em 2013, onde nós ficamos em 6º lugar com a equipe. Tínhamos uma disponibilidade muito grande de conseguirmos ali uma classificação para a Libertadores e realmente nos 3 últimos jogos as coisas não aconteceram. E em 2014, com um orçamento bem curto, com pouco recurso mesmo, ainda na administração do Sérgio Rassi, a gente fez uma campanha digna, onde nós ficamos em 10º lugar, lançando garotos da base. Nós somos vice-campeão da Copa São Paulo em 2013, e a base desse time de 2013 nós usamos em 2014 no Campeonato Brasileiro da Série A. E aonde nós vendemos Thiago Mendes, aonde nós vendemos Eric, e assim, uma série de jogadores que deram muito fruto para o Goiás. Então foi uma sequência ali de sucesso, né? Sobre enquanto você esteve no Goiás. E o acesso de 2012, como é que começa falando sobre ele? Como que foi aquele momento, a montagem daquele elenco? O Goiás vinha de um 2011 um pouco conturbado, digamos assim. Como que foi esse processo da sua chegada, a montagem do elenco, a disputa da Série B? A gente estava até batendo um papo em off aqui. O Segurado falou que, de fato, o segundo turno é o que resolve, né? Como a gente estava falando aqui, a hora que o filho chora e a mãe não vê, né? Exatamente. A minha história no Goiás, ela vem desde antes mesmo de eu nascer, né? O Goiás praticamente foi fundado na casa da minha avó. Meus tios jogaram, meu pai é o primeiro ídolo, né, da história do Goiás, nessa máxima aí dos 33, ele foi artilheiro dos 33, né? E eu também, né, tive uma passagem rápida nas categorias de base e vivi o Goiás. Então eu nasci dentro do Goiás, eu tenho uma formação, um sentimento muito forte pelo Goiás. E eu já vinha,
né, numa parte administrativa. O Goiás estava bem conturbado ali nos anos de 2010, 2009, 2010 e 2011, né? E aí eu com o seu Ailê me colocou como superintendente administrativo, e em 2011 eu assumi também o futebol. E aí a gente começa no final de 2011, né, ali, né, sob a liderança do seu Ailê, né, a participação do Edminho também. E aí a gente começa a montagem desse elenco com o Anderson, no final de 2011, tem eleições e o João Bosco assume em 2012, em janeiro de 2012, e aí a gente termina de fazer a montagem do elenco. Então foi uma montagem onde nós fomos buscar jogadores indicados pelo Anderson, que muitos não conheciam, no caso de Ricardo Goulart, no caso de Sacha, né, o Thiago Humberto já era conhecido, Juliano, Marinho, nós trouxemos, eu fui buscar no Vila o Davi, né, trouxemos o Vitor de volta, o Egídio, que era um jogador que estava no Flamengo e estava largado, que a gente foi lá buscar. Então nós fizemos a montagem, né, preparando mesmo um elenco, e depois nós tivemos todo o apoio evidentemente da direção. Então foi sob o comando do Anderson. Então foram 2 anos, assim, 2012 e 2013 foram anos de continuidade mesmo, e foram anos que a gente estava se fortalecendo, evidente, para chegar, né, cada vez mais forte. Foi interrompido em 2014 por questões políticas, e desde então eu passei a exercer essa função de executivo em outros clubes do Brasil. E como é que foi a disputa da Série B? Depois da montagem desse elenco, como que o Goiás chegava para essa Série B? E o que representou, assim, nesse sentido, justamente desse pontapé inicial para essa mudança, né? Você falou de um 2011 conturbado para uma sequência de anos positivos, né? 2013, 2014 também, né? Sempre foi muito difícil, né? Em cima de... há uma tendência natural no Brasil, e aqui em Goiás ela é mais acentuada, né, pelo resultado mais imediato. Então a gente começa, até que a gente estava comentando aí fora do ar, que a gente estava comentando que o importante é a gente pensar, não importa como começa, o importante é como termina. Então às vezes você não começa o campeonato bem, mas a tendência às vezes é que o time se encaixe, que as coisas vão acontecendo, porque não adianta você ter somente um time, você tem que ter um elenco e tem que ter um ambiente favorável a isso. Então em 2012 nós fomos montando esse elenco, foi criando uma casca, uma identidade, e o primeiro turno a gente ainda estava em fase de formatação, né, de ideia de jogo, de relacionamento dentro do clube, e o segundo turno realmente é o que importa. Não adianta fazer, né, arrancar no primeiro turno, não adianta ir bem no primeiro, nos 10 primeiros jogos, sendo que se você não tiver um planejamento para o final. Então a gente arranca muito bem, a gente não tem uma arrancada muito boa em 2012, e as coisas foram acontecendo. E no segundo turno nós deitamos, né? Nós subimos na 34ª ou na 35ª rodada, e na última nós fomos campeões. A mesma coisa aconteceu em 2013, que também começamos devagar e terminamos ali. Era para terminar em terceiro e ficamos ali em sexto lugar, em virtude de 3 jogos que foram desastrosos, dos 3 últimos jogos. Mas é importante, como eu comentei com você, eu tenho 3 acessos, né? Um no Goiás, um no Ceará e um no Caxias. E eu sempre me vali que o segundo turno é o momento onde você tem que estar mais forte. E você vê, o que foi, na sua visão, o que foi primordial para aquele elenco conseguir o acesso? E você consegue fazer até um paralelo, se foi a mesma situação dos outros 2 acessos que você tem também? Sim, foi muito. O que determina muito é você ter jogadores comprometidos, né, ter qualidade, ter
a convicção que o trabalho da comissão técnica está sendo bem feito, isso é fundamental, né? Quando você percebe que começa a ter troca de treinador, é porque o trabalho não tem convicção, não está tendo liga, não está tendo ambiente. Então, nesses casos, né, dos acessos e outros resultados, assim como em resultados também que eu participei e que não foram produtivos, foram exatamente o contrário, né? Não teve continuidade de treinador, não teve liga entre os jogadores. Então, o que eu vejo em 2012, especificamente do que nós vivemos aqui, foi exatamente isso, né? Um ambiente extremamente favorável, uma comissão técnica que sabia o que estava sendo feito, né, por parte da direção acreditar naquilo que estava sendo feito, inclusive em cima de críticas, às vezes da torcida, da própria imprensa, mas tivemos assim a condição de manter a convicção de que estava sendo feito e que as coisas iam acontecer. Então, e quando isso passou, foi superado naquele momento de turbulência do primeiro turno, em que havia uma pressão muito grande, tanto da imprensa quanto da parte da torcida. Primeiro a imprensa, né, era o meu primeiro trabalho, haviam questões de desconfiança, era o primeiro trabalho do Anderson como um treinador de série B, né? E ele era auxiliar, então assim, havia uma expectativa, não era positiva em cima do nosso trabalho, e a gente mostrou, né, trabalhando muito, isso aí na época com a credibilidade, né, do Dr. Sérgio Rassi, com a credibilidade na época do Edmin, do seu Ailê, né, e do João Bosco, que assume depois, que a gente deu essa sequência nesse trabalho. E foi uma sequência durante todo o campeonato com o mesmo treinador, né, com o Anderson Moreira. E hoje, no Goiás de hoje, que disputa o acesso em 2025, teve um primeiro turno assim, espetacular, digamos assim. Já o segundo turno foi um pouco diferente, com mudança de treinador, a saída do Mancini, a chegada do Carille. Você vê alguma semelhança daquela campanha, da forma como foi aquela campanha? Você falou muito da questão da manutenção, né, de comissão técnica, enfim. Como que você vê esse Goiás hoje, chegando para essa briga pelo acesso, faltando 2 rodadas? Henrique, para a gente ter uma noção, né, nós trouxemos o Anderson no final do campeonato de 2012, de 2011, e aonde nós assumimos num momento bem complicado também ali e quase obtivemos o acesso em 2011. Então, o trabalho da comissão, ela pega de setembro de 2011, 2012, 2013. E quando o Anderson sai em 2013, né, porque teve uma proposta do Grêmio, uma proposta que não dava para... Evidente, né, tem a questão profissional. E quando ele tem essa proposta, nós fomos buscar um treinador. Teve um no Campeonato Goiano, que era o Claudinei, mas ele ainda também estava bem verde. Mas o que eu tinha em convicção é que a gente tinha que dar continuidade à ideia implementada pelo Anderson, aquilo que tinha sido implementado. E aí nós trouxemos o Ricardo Drubsky, que é o mentor, vamos dizer, o mentor intelectual, o mentor de muitos treinadores brasileiros e principalmente do Anderson. Então, na verdade, nós pegamos o time de 2014 e demos uma sequência ao trabalho que havia sido feito no final de 11, no final de 12 e final de 13. Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito que a continuidade do trabalho, a ideia... Às vezes você pode até ser com outro treinador, mas que tenha pelo menos as mesmas ideias daquilo que estava sendo feito. Porque não se faz futebol, não se dá uma ideia de jogo, um padrão de jogo para uma equipe simplesmente trocando treinador e trazendo... Às vezes você consegue isso rapidamente, mas depois cai no vazio. Então eu não consigo muito fazer um paralelo daquele momento com esse, em virtude dessas mudanças. O que tem em comum é o que é o mais importante de tudo, né? Que é a instituição, que é o Goiás, que está acima de tudo e que os jogadores têm que entender, né? E a comissão também, agora com o Carille, que é um excepcional treinador, eu gosto muito da ideia dele. Agora, não se faz de uma hora para outra, né? Eu penso que os responsáveis, eles têm que chamar a responsabilidade agora, né? Eu vejo muito o jogador botando a cara, principalmente o Tadeu. Então, eu acho que
né? Precisa também das pessoas que são fortes lá dentro também chegar e apresentar a cara, mostrar não somente para a torcida, mas também internamente que tem comando, entende? Eu acho que tudo parte de um bom comando e as coisas, né, para quem conhece o Goiás, sabe como funciona o Goiás internamente, esse comando, se não tiver, evidentemente que termina na mão dos jogadores e isso às vezes cada um vai puxar para um lado e aí que não anda, né? E às vezes as coisas não acontecem. Então, na sua visão também a saída do Andrino foi perder um pouco desse comando que tinha? Porque quando o Mancini saiu, o Andrino também saiu e ele era um dos que também respondiam, né? Ia lá, entrevista coletiva, enfim. Você acha que a saída dele também foi... pode ter sido talvez prejudicial, digamos assim? Eu penso que sim, né? O Andrino também... foi o primeiro trabalho que ele realiza num clube da expressão do Goiás. Isso não é fácil, principalmente vindo de fora. Então eu tenho certeza que ele, dentro, né, das possibilidades dele, ele vinha fazendo isso não somente porque muita gente pensa que essa função de executivo, né, de futebol, do gestor, é somente montar elenco, e não é. Essa é uma das parcelas que você faz a quatro mãos, né? Com o treinador, com o presidente, com observadores internos. Ninguém contrata sozinho, nem o treinador, nem o executivo, nem o presidente. Então, assim, a montagem do elenco ela é mais compartilhada, mas o comando do dia a dia ela tem que ser, evidentemente, do executivo. E às vezes tem faltado um pouco de experiência nesse aspecto, mas com a saída do Andrino é evidente que fica vago essa função. Por mais que você possa ter várias pessoas lá dentro, não vai ter aquele que evidentemente vai ser o olho daquilo que está acontecendo e que vai chamar a responsabilidade, que no momento que vai atribuir essas funções. Então, eu acho que a mudança naquele momento já era precipitada, porque as coisas continuaram a acontecer da mesma forma e que poderiam, inclusive, agora você ter a quem responsabilizar, porque fica, né, em caso de não acesso, a responsabilidade é de quem? E caso do acesso, os jogadores, não, acho que tem que ter um conjunto, mas eu tenho certeza que no jogo de hoje, né, mais uma vez, dentro da Serrinha, não é o local que eu penso que o Goiás tenha que ter jogos importantes assim. O Goiás se fez no Serra Dourada, eu penso dessa forma, né? O futebol goiano cresceu com o advento do Serra Dourada. O Goiás sempre foi o grande, né, no futebol brasileiro dentro do Serra Dourada. E esse jogo é um jogo do porte do Goiás no Serra Dourada. Mas, né, o calor da torcida no domingo, ele vai ter que sobressair, o jogador vai ter que suar sangue para buscar esse resultado. E o Goiás vai ter que reverter, né, uma situação porque não vem conseguindo os resultados, principalmente dentro de casa. E agora tem mais 2 rodadas, né, o jogo de hoje e depois a última rodada, para conseguir um acesso que já teve na mão, praticamente o próprio título também já esteve muito próximo, né? O quanto que isso pode, talvez, mexer com esses jogadores, tanto negativamente quanto positivamente, na sua visão? Agora é a questão interna, né? Para a gente ter essa sensibilidade de você estar vivendo o ambiente, né? O Goiás tem jogadores experientes, né? Mas que em alguns momentos não tenham conseguido mostrar essa experiência dentro de uma pressão, principalmente jogando em casa, né? Os resultados que nós tivemos aqui aqui em casa que determinaram praticamente essa situação horrorosa que o Goiás... Eu falo horrorosa porque era confortável, não é? Então, quando as coisas não acontecem internamente, né, o exemplo do Botafogo, ano retrasado, né, as coisas não aconteceram e não foi. Então, a responsabilidade agora é uma responsabilidade compartilhada, né? Dentro ou fora, quem está ali dentro, né, quem são os responsáveis pelo Goiás, tem que estar ali dentro, tem que estar junto com os atletas full time, né, e eu penso que esses 2 jogos, né, o Goiás possa vir a buscar esses resultados e os outros jogos também, né, dos outros clubes também que, né, a própria Chapecoense perdeu em casa, o próprio
o Novo Horizontino vinha fazendo um bom jogo, um jogador foi expulso no final do jogo. E as coisas acontecem dessa forma, né? Eu vejo assim, eu obtive o acesso em 2023 com Caxias e saí, né, em setembro eu saí e fui para o ABC, para reestruturar o time para 24. E quando a gente faz os 5 últimos jogos, já não tinham jogadores titulares mais. E o time já estava rebaixado, né? Eu cheguei, o time já estava rebaixado, os 5 últimos jogos, o ABC não tinha mais nada a perder, a gente já estava fazendo o desmanche do elenco e conseguimos os melhores resultados ali dentro. Inclusive a própria eliminação do Vila Nova, né, naquele jogo, que foi uma surpresa para todo mundo, não foi para... eu vi muita gente falando assim, se o Vila tivesse, se o ABC tivesse jogado daquela forma, todos os jogos teria subido. E eu falo o contrário, se o Vila tivesse jogado todos aqueles jogos daquela forma, teria caído, porque foi horrível. Então, não adianta você pensar num jogo, aquilo que a gente fala, não importa como começa, não importa como termina. Então, tem que ter muita personalidade, tem que ter esses atletas, todo mundo que está ali dentro, sabe o peso que é jogar com essa camisa do Goiás. E se fosse para você dar um recado para esses jogadores? Suponhamos que hoje o Segurado esteja dentro do vestiário do Goiás. O que você falaria para talvez mexer com o brio dos jogadores? Isso vem muito do momento, né? A gente tem essas preleções, a gente tem essas falas com os atletas, vem dentro do momento, vem muito da emoção do que você está vivendo ali dentro. Eu, né, vivendo assim como um torcedor, eu vejo que é o jogo aqui da história, né? Porque a história a gente faz até determinado momento, daqui para frente é o que a gente vai construir. Então, a história desses jogadores, ela foi construída até hoje. De agora em diante, de hoje em diante, na hora que o juiz terminar o jogo, a história desses atletas vão estar marcada ou pelo um acesso, e que isso vai valorizar muito, ou por um descenso. Então, eles têm que jogar pela família deles e pela essa camisa que é maravilhosa.